O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é agora cidadão cearense. Ontem, o governador Eumano de Freitas sancionou a lei concedendo o título de cidadania cearense ao ministro. Gilmar Mendes já há algum tempo tem uma relação muito próxima com o nosso estado, pois ele é casado com uma cearense da família Feitosa, a senhora Guiomar, que é irmã do senador e empresário Chiquinho Feitosa, presidente estadual do Partido Republicanos. E a senhora Onélia Santana pediu pressa ao Tribunal de Contas do Estado para assumir a vaga de conselheira naquela Corte de Contas. Ontem nós comentamos aqui que ela poderia assumir, porque o ato de sua nomeação havia sido publicado no dia anterior. E ela ainda tinha uma missão a cumprir, embora mesmo exonerada da Secretaria de Ação Social, tinha uma missão a cumprir em vários municípios do estado. Dissemos até que ela ia receber quase R$2.000 de diárias, pois no Diário Oficial de ontem foi tornado sem efeito essa designação para ela ir a alguns municípios do interior, notadamente lá na região do Cariri. E ontem mesmo foi acionada a direção do Tribunal de Contas do Estado para permitir que ela assumisse imediatamente o cargo, o que deverá acontecer amanhã à tarde, sem solenidade, como tem acontecido em todas as posses de conselheiros daquela Corte de Contas do Estado. Esse evento da posse dela deve acontecer numa pequena sala no 8º andar do edifício sede do Tribunal de Contas do Estado, sem festas, sem pompas. Muito reservado, como reservadíssimo foi o processo de escolha do seu nome pela Assembleia Legislativa da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, onde ela deveria ser sabatinada para comprovar os seus conhecimentos, que são exigidos pela Constituição do Estado para o exercício do cargo. Essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça só não foi secreta porque algumas pessoas, servidores, pessoas que trabalharam com a senhora Onélia e uma boa parte de militares da Casa Militar do Governo chegaram ao local bem antes da sessão. Quando os deputados chegaram, não tiveram condições de esvaziar a sala, mas esvaziaram-na de jornalistas, alguns cinegrafistas, as pessoas que trabalham fazendo imagens para as televisões, e fotógrafos puderam fazer imagens, mas os demais jornalistas não puderam nem entrevistá-la, nem gravar algumas das suas declarações naquele ambiente. Também a sessão no plenário da Assembleia, que aprovou a resolução feita na Comissão de Constituição e Justiça, declarando-a apta para o cargo, também a sessão foi rápida e sem a presença dela. A posse vai ter essa mesma reserva. Vamos ver se na primeira audiência pública, a primeira reunião pública
dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, se ela vai ficar escondida como está até agora. Até porque as sessões são públicas, as manifestações dos conselheiros devem ser públicas, tanto quanto as suas decisões. Mas vamos aguardar o que vem pela frente. Não estava na pauta da sessão ordinária de ontem da Assembleia, mas antes eu preciso fazer um registro, que é o da solenidade de amanhã à tarde, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, que é a diplomação do prefeito, da vice-prefeita de Fortaleza, eleitos no último domingo de outubro deste ano, e dos 43 vereadores da capital cearense, que foram eleitos no primeiro domingo de outubro, portanto, no primeiro turno de votação das eleições municipais deste ano na capital cearense. Esta solenidade ocorrerá quase que concomitantemente à hora da posse da conselheira Onélia Santana, lá no Tribunal de Contas do Estado. Isso significa dizer que parece até que foi combinado para que a posse dela fosse reservada aos conselheiros e, naturalmente, a familiares dela. Agora, se não estava na pauta da sessão de ontem, ordinária, da Assembleia Legislativa, porque nós mostramos a pauta aqui, inclusive a íntegra, expusemos no vídeo de sua TV ou do seu celular, computador, e essa matéria não estava. Que matéria é essa? O calote dado pelo governo do Estado aos seus credores do ano passado. As dívidas do governo do Estado que estavam na rubrica restos a pagar não vão ser pagas. O governo dá um calote para conseguir fazer um superávit orçamentário. Esse tema nós denunciamos aqui no início deste mês. A matéria foi encaminhada para a Assembleia no dia 5 de dezembro e no dia seguinte nós destacamos aqui na TV da Transparência. Vamos relembrar o fato. Da calote sob a alegação de registrar um superávit orçamentário. Chegou à Assembleia Legislativa uma mensagem do governador onde ele quer que o Legislativo chancele essa sua decisão de não pagar os restos a pagar que ficaram do exercício anterior. Restos a pagar são dívidas do governo do Estado ou de qualquer órgão da administração pública que deveria ter sido pago no decorrer do ano ou do exercício fiscal e não foi pago por alguma razão, ou por falta de dinheiro ou por questões burocráticas. O certo é que o governo não quer pagar mais a essas pessoas que têm crédito com a administração pública. As contas estão registradas no orçamento do Estado e estavam lá ou estão lá como restos a pagar. Repetindo, o governo não quer pagar essas despesas para registrar um superávit orçamentário, o que se chama de calote. Repetindo essa mensagem do governador, que chegou na Assembleia no dia 5 de dezembro,
não estava na pauta da sessão de ontem. Foi incluída de forma extraordinária e os deputados a aprovaram. O deputado Sargento Reginaldo foi um dos poucos que protestaram contra essa decisão do governo do Estado para, no entender dele, enganar os cearenses ao dizer que a situação fiscal do Estado é boa e não o é. Vamos ouvi-lo. Aqui a devida referência, certo? A Lei 4320, 4.320, ela não entende restos a pagar como fonte de abertura de créditos. Não prevê. Então o Estado está dando mais uma vez um jeitinho. Vamos driblar aqui as interpretações. Pegou esse entendimento do Tribunal de Contas do Mato Grosso, mas por que será que não citou o Tribunal de Contas do Estado de Ceará? Provavelmente porque o Tribunal de Contas do Estado de Ceará também não entende que pode ser considerado o resto a pagar nessa abertura de crédito. O deputado Queiroz foi muito feliz em falar de um calote. E essa casa vai formalizar aqui, um calote do Estado a fornecedores. Serviços que podem ter sido realizados, outros que estavam empenhados para realizar, mas o texto é tão mal elaborado que não dá nem para saber se nesse resto a pagar tem serviços que inclusive já foram executados. E aí a gente pode estar contribuindo aqui para que aquele empresário lá na ponta fique sem receber um recurso de um serviço que já tinha sido empenhado. Então a gente precisa ter cuidado com isso e mais uma vez eu vou alertar. A lei orçamentária que vai ser votada nessa casa, ela vai apontar um resultado primário, um déficit primário. E aqui nessa casa, a base do governo continua falando de equilíbrio, de superávit, de que o governo está bem das contas, deputado Antônio Henrique. Mas está tão bem das contas que está dando calote, está querendo dar calote em quem presta serviço para esse Estado. É dando calote e dizendo, mas eu estou bem. É aquele mal pagador para a população entender. O caba não paga ninguém, mas está charlando no final da semana, tomando uísque, andando de carro novo e com o relógio dos mais caros no bolso, no braço. Esse é o governo do Estado do Ceará nesse momento. Dizendo que está bem do bolso, dando calote em fornecedor e mais uma vez vai deixar o servidor público sem um reajuste adequado. Eu vou lembrar de novo, cadê os sindicatos? Nós já estamos em dezembro, a nossa database é janeiro, nada foi discutido ainda sobre o reajuste dos servidores. E observe o que é que ele está fazendo. Está dando uma maquiada para depois dizer que o Estado está superavitário, que o Estado tem dinheiro sobrando. Bom, na verdade, nós dissemos aqui que o governo dá calote, mas esses credores podem ir à justiça. Podem ir à justiça. E, sem dúvida, recuperarão os seus créditos. Mas receber quando? Só Deus sabe. Porque se a justiça realmente der ganho de causa aos credores, e haverá de dar ganho de causa, porque se você prestou o serviço, se você entregou a mercadoria comprada, tem direito a receber o valor contratado pelos serviços ou pela venda. A justiça há de reconhecer isso. Mas a justiça vai determinar que esse crédito seja lá incluído na relação de precatórios. E precatórios, olha lá, demora muito a ser pago. O deputado Antônio Henrique repercutiu no plenário da Assembleia ontem uma pesquisa publicada ontem pela manhã
pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, em que diz, essa pesquisa, que o nosso estado, o Ceará, é o pior dentre todos os estados brasileiros, é o pior para se empreender. O deputado não disse, mas essa pesquisa da própria federação mostra quão subserviente são empresários. Eu não estou citando aqui todos, eu digo que são empresários, eu não estou dizendo que são todos os empresários que integram aquela federação. A maioria é subserviente. Veja bem, na sexta-feira, último dia útil da semana, a semana passada, a FIEC, a mesma que publicou essa pesquisa ontem, fez lá uma patuscada para homenagear o governador Eumano de Freitas. E os caras não tiveram coragem de entregar publicamente o documento de que eles já tinham, em mão. A pesquisa não foi concluída ontem pela manhã, horas antes de ser publicada. Ela foi concluída na semana passada. Alguns dos empresários já sabiam. Podiam lá, no momento lá do converscote, da patuscada, ter mostrado ao governador, ter dito ao governador, o governador está aqui, essa pesquisa que não é boa para o seu governo, nem para o estado do Ceará, pois ela encerra uma informação muito ruim de que o nosso estado é o pior dentre os 26 estados do país e mais o Distrito Federal para se empreender. Pois não tiveram coragem de dizer isso para o governador e de entregar esse documento. Mas como o documento não era de exclusivo conhecimento da FIEC, ele teve que vir a público. E o deputado Antônio Henrique, então, aproveitou a oportunidade ontem, quando se discutia essa mensagem do governador do calote, o deputado Antônio Henrique aproveitou para destacar a pesquisa, que já tinha sido vazada, mesmo antes da sua publicação oficial, que já tinha sido vazada e já estava nos sites, nos vários sites que temos aqui no estado do Ceará, inclusive no site do jornal, do site do Sistema Verdes Mares. Vamos ouvir o que disse o deputado Antônio Henrique. Ele trouxe aí várias informações a respeito do estado e apresentou vários números que para nós são importantes. Eu acredito que todos nós gostaríamos que o estado tivesse nessas condições que foi apresentado. Inclusive citou até uma matéria, se não me falha a memória, do jornal O Povo. E aí eu estou com outra matéria aqui, não do jornal O Povo, mas do Diário do Nordeste. O que é que diz aqui o Diário do Nordeste? Ceará é o pior lugar do Brasil para empreender, diz estudo da FIEC. Isso aqui é do Diário do Nordeste. Aí tem aqui o estudo, que eu gostaria de ler, essa matéria, alguns parágrafos. O estudo antecipado com exclusividade do Diário do Nordeste, é divulgado nesta terça-feira, 17, hoje, avalia o desempenho das 27 unidades da federação em relação ao fomento de ecossistema de inovação. O Ceará perdeu 7 posições no índice de empreendedorismo desde 2020 e figura como o pior do país. Foi a maior queda anual em relação a 2023, com a perda de 6 posições. Entre os fatores avaliados
estão a quantidade total de startup e saldo entre empresas abertas e fechadas. A explicação do péssimo resultado cearense está no fechamento de negócios ao longo do ano, explica Eduardo Mendonça, especialista em inteligência competitiva do Observatório da Indústria do Ceará. O setor mais afetado pelo encerramento de empresas foi o de serviço, devido à forte oscilação dos índices de consumo ao longo do ano. Então, eu quero só aproveitar esse momento, porque nós estamos discutindo uma matéria que já foi discutida por vários colegas deputados, para mostrar essa matéria, que foi um estudo feito pela FIEC, e dando aqui o resultado dos 27 estados da federação, o Ceará, aqui diz a manchete, é o pior lugar do Brasil para empreender. Então, se nós estamos nessa situação, é porque de fato as coisas não estão muito boas. Bom, a subserviência dessa FIEC é tão grande que já eles podem retirar essa pesquisa do site deles. Porque se você for lá no site, você não vai encontrar o título que está na matéria, que foi destacada aí pelo deputado Antônio Henrique. Lá está dizendo que o estado do Ceará é um dos melhores do Nordeste em alguns setores relacionados à pesquisa. Mas a pesquisa vai além disso, de dizer que o estado do Ceará é o pior do país para se empreender. A pesquisa mostra a queda do número de empresas, a queda do movimento de turismo, a falta de infraestrutura. O governo não tem investido o necessário na infraestrutura do Estado. A pesquisa é dura e merece ser estudada pelas pessoas criteriosas que nós temos no Estado. Isso não significa dizer que ser contra o governo, não. É até para ajudar o governo a sair dessa situação. O governo não tem interesse em dizer que a situação é ruim, pelo contrário. Sempre o governo quer nos enganar. Não é o governo, não estou me referindo aqui exclusivamente ao governo do Estado do Ceará, não. Do Ceará, não. O governo é o governo municipal, é o estadual, é o federal. Todo ele quer dizer que está bem, sem estar. Não tem a necessidade, não tem eles a vontade de ser correto na informação para que as pessoas ajudem o próprio governo a sair desse momento de dificuldade. Mas vamos em frente. Hoje, a Assembleia, repetindo o que dissemos ontem, está vivendo os seus últimos dias de funcionamento no ano legislativo, que oficialmente deve terminar no dia 22. De repente, pode até ser antecipado para a próxima sexta-feira, mas ainda falta votar uma importante matéria, que é o orçamento. Sem a votação do orçamento, não tem início o recesso. E o orçamento sempre os deputados deixam para votar nos últimos dias, no penúltimo, último dia de sessão ordinária da Casa. Mas hoje os deputados poderão sentir algum protesto contra a votação da matéria agora de interesse do governador, autorizando a pulverização das lavouras
com a utilização de drones. Processo de aplicação de defensores agrícolas que o governador, quando era deputado estadual, era peremptoriamente contra essa história de pulverização com a utilização de drones. Inclusive, ele foi o coautor de uma lei de iniciativa do deputado Renato Roseno, cuja lei foi contestada a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e a Corte Suprema da Justiça Brasileira disse que ela é constitucional. Agora, o governador quer revogar esta lei e, por conta dessa sua decisão, a manifestação anterior no evento com o pessoal do agronegócio, que ele sinalizou para a aprovação dessa matéria, da pulverização com a utilização de drones, ele foi duramente criticado, como nós mostramos ontem, no artigo do ex-deputado estadual e petista da primeira hora, Mário Mamed. Vamos repetir o que dissemos ontem. O libelo do ex-deputado estadual Mário Mamed faz sérias acusações ao governador Eumano de Freitas. Mamed é um dos médicos e é um dos primeiros filiados ao PT cearense, chegando a ocupar o cargo de subsecretário de Direitos Humanos da Presidência da República em 2005, ano em que o órgão ganhou status de ministério. Mário Mamed diz, em outras palavras, que o governador fala o que não deve, pois fala sobre o que não entende. O artigo em que o ex-deputado estadual Mário Mamed faz suas críticas ao governador, por sinal, o primeiro petista de envergadura que vem a público criticar o governador do estado do Ceará, um correligionário petista. Bom, o artigo, eu repito, é realmente um libelo. E ele não fala apenas dessa nova posição do governador Eumano em relação à pulverização com a utilização de drones. Ele fala também no hospital da Polícia Militar, dizendo que esse hospital a polícia não tem dotação orçamentária capaz de sustentar o hospital. E o governador está querendo fazer essa mudança sem conhecer, diz lá o artigo do ex-deputado Mário Mamed, que foi publicado originalmente no jornal O Povo, na segunda-feira, que o governador não entende, não conhece a lei do SUS, o Sistema Único de Saúde. Diz que o governador está querendo ser agradável ao coronelato, referindo-se aos coronéis da Polícia Militar. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã.